Paz seja convosco, irmãos. Hoje estamos começando mais um vídeo dos Pontos de Fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional. Ministério, não uma hierarquia. Jesus instituiu o ministério, mas não estabeleceu uma hierarquia entre os que compõem. Os vocábulos apostólicos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e diáconos são dons ministeriais para os varões e não categorias de oficiais. Lucas 6, 12 aos 16, capítulo 20, 25. Naqueles dias, ele foi à montanha orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Ele disse então: entregai, pois, o que é de César a César, e o que é de Deus a Deus. Efésios 4:11. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores. Atos 1, versículo 6, versículo 1 ao 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, diziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária. Os 12 convocaram então a multidão dos discípulos e disseram: não é conveniente que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Procurai antes entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do espírito de sabedoria, e nós o encarregaremos dessa tarefa. Quanto a nós, permaneceremos assíduos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a multidão, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, Procépio de Antioquia. Apresentaram-se aos apóstolos e, tendo orado, impuseram-lhes as mãos. Tito 1, versículos 5 ao 9. Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser, como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução, nem de subordinação. Porque é preciso que, sendo econômico das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irracível, nem beberrão violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo e piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar essa doutrina, como também de refutar os que contradizem. 1 Timóteo 3, versículo 1 ao 13. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao cargo de episcopo, boa obra desejada. É preciso, porém, que o episcopo seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que saiba governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão com toda a dignidade, pois, se alguém não sabe governar nem sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
que não seja recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e incorra a condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe deem bom testemunho para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também esses sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser respeitáveis, não maldizentes, sóbrias, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa, pois aqueles que exercem o diaconato conquistam para si mesmo o posto de honra, bem como muita intrepidez fundada na fé em Cristo Jesus. A principal função dos que têm os dons ministeriais é servir, liderar pelo exemplo próprio, mas nunca mandar em chefe do povo, que é o dono e manda no povo do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, versículo 24, capítulo 8, versículo 8. Não tensionamos dominar a vossa fé, mas colaborar-nos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firmes. Não digo isto para vos impor uma ordem, mas citando-os o zelo dos outros, dou-vos ocasião de provardes a sinceridade da vossa caridade. 1 Pedro 5, versículo 1 ao 4. Aos anciãos que estão entre vós, exorto eu, que sou ancião como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que nos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam por sorte, mas antes como modelo de rebanho, assim como aparecer o supremo pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. O povo tem o dever de estimar os que possuem dons ministeriais por causa da sua obra de responsabilidade. 1 Timóteo 5, 17 ao 19. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra da instrução. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha, e ainda o operário é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra o presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 1 Tessalonicenses 5, versículo 12 ao 14. Nós vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que afadigam no meio de vós e velam por vós no Senhor. Tende para com eles amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos, irmãos. Admoestai-vos os indisciplinados. Reconfortai as pusilânimes. Sustentai os fracos. Sede pacientes para com todos. Hebreus 13, versículos 7 ao 17. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos anunciaram a palavra de Deus. Considerai como terminou a vida deles, e limitai-lhes a fé. Obedecei aos vossos dirigentes, e sede dóceis, porque velam pessoalmente sobre as vossas almas, e disso prestarão contas. Assim poderão fazê-lo com alegria, e não gemendo, os que
não vos seria vantajoso. Irmãos, terminando mais um vídeo dos pontos de fé da Igreja de Deus, Movimento Bíblico Congregacional. Deixa um like, se inscreva no canal. Agradeço a atenção de todos. Paz seja com